é interessante a gente observar que o processo educacional passa por vários desafios, né? E nesse sentido, a nossa situação atual, ela é peculiar porque a gente vive um tempo fluido, e essa circunstância do tempo fluido, ela exige que a gente dê soluções melhores para os problemas que já estão consolidados há muito tempo. Mas antes de qualquer coisa, é interessante a gente observar como é que se dá a relação da educação com seu contexto social, com o processo de reprodução, né? O Pierre Bourdieu, um autor francês, sociólogo, estudou o processo de reprodução social e ele destaca uma questão muito interessante ali, que é a docilidade. Que significa isso, né? Que é uma palavra que vem do latim, que significa estar preparado para ser instruído. Por que as pessoas estão mais preparadas para ser instruídas ou menos preparadas para ser instruídas? Porque existem condicionamentos sociais para isso, né? Por que nós temos hoje, por exemplo, nas nossas universidades, maior número de mulheres do que de homens? Porque os homens têm uma educação agressiva e as mulheres têm uma educação que as formam para ser dóceis, para terem condições de aprender com mais facilidade. Então isso diz um pouco a respeito da construção social, a respeito de como nós recebemos o processo educacional, né? E a educação como nós a vemos, ela tem formas e formatos de reprodução muito bem estabelecidos. Então, por exemplo, as condições de perpetuação da desigualdade, elas são dadas e são continuamente reproduzidas e garantidas por meio do funcionamento da escola. E a escola pública, ela é uma escola que ela organiza as pessoas para serem mais bem recebidas ou não socialmente. Então, por mais que nós queiramos e nós queremos muito que as pessoas tenham condições de ascender socialmente, elas têm um impedimento para essa ascensão social. E esse impedimento se dá por meio exatamente das estruturas institucionalizadas e constituídas socialmente. Para isso, nós precisamos questionar profundamente os pilares sociais de reprodução, que se organizam em torno da estrutura capitalista da sociedade nacional atualmente, né? E que é muitíssimo fundado numa moral conservadora, reacionária, que garante espaços de reprodução do racismo, do machismo, de um tipo de opressão da mulher, de um tipo de opressão da criança que não consegue se desenvolver, e esse processo ele se dá muito marcadamente por conta das condições sociais que a gente opera. E essas condições sociais não são providas de vontades políticas. Então, por mais que a gente queira, e isso é importante, que a gente queira que a ciência dê conta de operar um processo distinto da formação humana, por meio da pedagogia, por meio da psicologia, por meio da sociologia, da história, da geografia, das ciências humanas no geral, a ciência não está desprovida de uma politicidade. E aí a política, ela integra um pouco das nossas ações, né? E como é que ela fundamenta essas ações? Por meio de vontade de perpetuação de dominação, de dominantes. Então, quem são os dominantes querem continuar sendo os dominantes. E por isso que eles não permitem muito que os processos sejam distintos. Então, por que a escola ela é pouco incentivada em termos de investimento público? Então, há uma reprodução do capital econômico, como uma reprodução do capital cultural por meio de uma noção que foi desenvolvida na França no século XX, por década de 70, 80. Essa noção de capital cultural, de capital social, por exemplo, está associada ao capital econômico. Por quê? Porque quem é que aprende mais fácil? Quem é que aprende mais fácil? Quem tem livros em casa, quem escuta música elaborada, quem tem certo tipo de instrução e de preparação para poder aprender. Então, o jeito de olhar para o professor é um jeito de aceitação do conhecimento ou não. Então, imagina um jovem rebelde. O jovem rebelde não está muito afim de receber aquelas informações. Por que ele não está afim? Porque ele não foi treinado para estar afim. Então, é importante a gente identificar como que os processos sociais eles servem para poder ressaltar a continuidade da perversidade. E essa continuidade da perversidade só pode ser quebrada se houver uma discussão social mais ampla, e essa discussão social mais ampla passa pela escola, porque é o processo fundamental de formação. Então, nós que não temos acesso às grandes riquezas, nós temos acesso ao que permite um homem
de mexer com as estruturas, né? Por meio de relações mais imediatas, menores, por meio de processos educacionais. Então, para quem acredita na educação, ela é uma fonte de mobilidade social, mas ela não é a única ou a fonte fundadora de mobilidade social. Porque se dá mobilidade social por meio da estrutura de reprodução econômica. Então, o capital econômico, ele se junta ao capital cultural, que se junta ao capital social. Esses capitais são formas de reprodução da riqueza em sociedade. Os indivíduos, os jovens, estão sendo formados para poder reproduzir esse tipo de capital. Então, por mais que a gente tenha acesso à internet, que a gente tenha possibilidade de currículos mais abrangentes, que a gente tenha YouTube, que a gente tenha tutoriais, existe uma dimensão específica que ela não consegue romper essa estrutura. E essa dimensão está exatamente na forma como a escola ela é um espaço de enquadramento, um espaço de amortização das vontades. Ela é um espaço, infelizmente, de amenização do desejo. E o desejo, ele é o fundamento não só pelo... O desejo é uma palavra que a gente acha que é somente do cunho sexual, mas o desejo é uma vontade. E essa vontade, se ela não se organiza em torno de outras coisas, você não consegue aplicar o seu desejo, por exemplo, para aprender, para poder expressar, para poder organizar formas de expressão simbólica, por meio da música, por meio da arte, por meio da ciência, por meio dos questionamentos, por meio da capoeira, da atividade física. Tudo isso é desejo aplicado. Se não tem o estímulo do desejo, há exatamente um rompimento da possibilidade de criação. E nesse rompimento da possibilidade de criação, a escola vira uma instituição castradora. Então, nós já temos tantas instituições castradoras, como a família, como o exército, como a polícia, como diversas instituições que servem para poder aplacar o desejo, e a escola, ela infelizmente, tem servido muitíssimo para aplacar o desejo, e não para estimular o desejo. Então, a discussão, por exemplo, sobre a nova base curricular nacional, serve para poder reformular preceitos para que o desejo seja estimulado. Isso vai acontecer, de fato? Não sei, né? A gente precisa mexer com o bolo para ver o que vira, para ver o que a gente vai como é que vai ser o alimento dessa história toda. Agora, é importante e interessante que a gente tenha a intenção de mexer com essas estruturas, porque se a escola continuar aplacando o desejo, ela vai ser impedimento de criação. Então, você imagina quantas crianças que têm potencialidade, que são repletas de vontade, de sede de conhecimento, que são simplesmente encantoadas socialmente. São encantoadas por quê? Porque a escola não abarca a vontade delas. Então, a gente reproduz ad eterno a mesma lógica. E aí, hoje em dia, por exemplo, o que a gente vê nas escolas do interior do Tocantins? Já que a gente está discutindo educação local, por exemplo. A gente vê um processo de escravização das indicações políticas que é extremamente negativo e promíscuo. Por quê? A forma de eleição dos deputados se dá por meio da compra de cabo eleitoral. E esse cabo eleitoral se reproduz na escola. Então, não é uma notícia falaciosa. Nós temos diversos relatos sobre isso, né? Deputados, por exemplo, que ganham espaço no parlamento, eles conseguem um tipo de indicação nas escolas, da direção e da coordenação pedagógica, onde já se viu uma escola depender do desejo do deputado, depender exatamente do cabo eleitoral do deputado. Uma escola dessa não vai estimular o desejo, uma escola dessa vai aplacar o desejo, porque ela é, de antemão, o espaço de organização da política que mata. E uma escola que ela é arrebanhada, ela é controlada pelas vontades políticas, ela não dá conta de um desejo muito maior, que é o desejo de conhecimento. E esse desejo tem que ser organizado por vários critérios. E esses critérios não podem ser os mesmos critérios que a nossa sociedade se organiza. Por isso que a escola tem que ser autônoma, mas ao mesmo tempo a sua formação ela é autônoma, mas ela é integral, porque ela está conectada com toda a realidade. Mas ela tem que se organizar independente dos poderes instituídos por lógicas nefastas como as que nós conhecemos.